Certeza que é um assunto de grande interesse. Mas antes de falarmos a respeito, lembre-se que as suas escolhas trarão bons ou maus resultados. Podemos ressignificar a nossa história, sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre ressignificação, sobre traumas do passado, como eles interferem no nosso presente e no nosso futuro. O que nós podemos fazer a respeito? Temos aqui no estúdio uma especialista que nós vamos bater um papo super gostoso para me ajudar, para te ajudar, para nos ajudar a respeito de ansiedade, transtornos de ansiedade, depressão, TDAH, como você pode ressignificar as suas atitudes, a sua mentalidade e melhorar a sua vida. Temos aqui Simone. Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada. Linda, sorridente e de um astral, de uma energia maravilhosa. Essa mulher, ela transforma vidas através da sua história de vida. Ela transformou a sua dor em propósito. É isso, Isso Simone? mesmo. Então se apresente para os nossos telespectadores. Eu sou Simone Brito, sou terapeuta, sou hipnóloga, sou psicanalista, mas antes de tudo, eu sou pedagoga. Sou neuropsicopedagoga, né, trabalho com inclusão, trabalho com crianças autistas há 12 anos. E estou no processo de transição de carreira. Sou palestrante, sou mentora. E hoje você trabalha ajudando pessoas. Exatamente. Eu entendi que sem ressignificar os seus traumas, você não consegue ter uma vida plena e feliz. Nem sempre a Simone foi assim. A Simone tem fibromialgia, tem TDAH. Simone passou pelas crises de ansiedade, porque eu tenho transtorno, eu tenho TAG, que é uma comorbidade do TDAH. E pelas crises de depressão. Passei por 3 tentativas de suicídio. Então eu entendo que a dor se transforma em propósito. E por que propósito? Porque eu entendo que quando você, eh, conhece o caminho da eu não gosto da palavra cura, Uhum. mas da transformação, e isso acontece na tua vida, você sim tem como propósito servir o outro. Então é impossível você saber que existe, a possibilidade dessa transformação e não ajudar o próximo. Uhum. É como se não fizesse sentido para você toda essa transformação. E é interessante que a forma como você aborda é uma forma mais generosa, uma vez que você sentiu na pele, eu falo que não é nem na pele, é na carne, né, Sim. esse sofrimento que é a depressão. Como tudo isso começou? Como a depressão entrou na sua vida? Se é que nós podemos falar assim, Simone, está Sim. errado falar Não, isso? geralmente é a depressão ela é sempre decorrência de traumas. E o trauma não necessariamente é algo, tão severo e sério, como o que aconteceu na minha vida. Eu venho de um abandono de um pai que a cada filha que a minha mãe tinha, ele abandonava a minha mãe no hospital, né. Nós nascemos todos em São Paulo, mas tínhamos a avó que morava no interior. Então cada vez que tinha uma menina, ele abandonava a minha mãe ia com essa criança para Assis, no interior, aí eles acabavam voltando, ele voltava para São Paulo, tinha outra menina e assim sucessivamente. Eu sou a caçula, então quando eu tinha 6 meses, a minha mãe, para poder sustentar as filhas, deixou as 4 com a minha avó. Eu via a minha mãe uma vez por ano. Então eu tive todo esse abandono da parte do meu pai, eu não tinha contato com meu pai. As minhas irmãs, assim, até por conta de tudo que aconteceu, nunca fomos aquelas irmãs tão ligadas, então cada um por si, né. Tinha que se virar para Cada um sobreviver. exatamente. A minha avó, coitada, ela nos deu o que ela podia, o que estava ao alcance, né, Uhum. mas era rígida. E a Simone apanhava muito. Mas por conta de um transtorno que na época, né, eu vou fazer 50 anos, então há 45, 50 anos atrás não se falava muito de TDAH, então era aquela criança que era mal educada, porque entrava no meio da Peralta. conversa dos adultos, Uhum. vivia brigando na escola por conta de uma impulsividade, né.
Então vivia, se machucando, porque não tinha medo de altura, vivia realmente era igual um menino, Uhum. e a avó brigava muito. Então hoje eu entendo que é sim por conta de um transtorno, Sim. e esse transtorno ele veio, piorando ao longo da adolescência, da fase adulta. Aos 10 anos a mamãe voltou para casa, e aos 12 eu tive meu primeiro abuso. Eh, Era uma pessoa próxima, mas eu não poderia falar, porque eu ia estragar o casamento da pessoa, né, da amiga, da mamãe, então, a gente acaba entendendo que a culpa é nossa. E eu levei isso pra mim durante muito tempo. Aos 15, eu passei pelo segundo abuso, agora já com um médico ginecologista. E eu já tinha o meu namorado, que foi meu primeiro marido, né, e foi muito difícil nessa época também, porque novamente eu entendi que a culpa era minha. Aí eu me casei aos 18 e um relacionamento abusivo, né, tive problemas de agressão, problemas de agressão física e verbal, então, eu nunca era capaz, eu era burra mesmo, então eu não ia conseguir, e eu trouxe esses traumas comigo, né. Aí eu descobri a fibromialgia. E a fibromialgia, ela entra na sua vida em decorrência de tanto abuso, de tanto trauma do psicológico abaladíssimo. Exatamente, porque as pessoas confundem a fibromialgia como uma dor emocional, mas se você for buscar na literatura, ela é uma dor física, Uhum. né, ela é uma dor e ela é neurobiológica. Uma vez que E você intensa. desencadeia a fibromialgia, ela não retrocede, Uhum, então ela não tem cura. uhum. Eu estou há 4 anos sem tomar medicação para fibromialgia. E aí você vai me perguntar: "Como assim, Simone?" Eu entendi. E depois que ressignifiquei os traumas e quando você busca a inteligência emocional, você não permite que as adversidades te façam cair de novo. Então você consegue lidar com os problemas de uma forma mais tranquila, para que você não tenha as crises e não fique de cama. Diante do que você está nos contando agora, você realmente é uma nova mulher, você Sim, renasceu. Porque a partir do momento que você, com tantas dificuldades, com tantos traumas, porque o que aconteceu com você é um horror, mas você é uma mulher feliz, você sim. sorri, e a partir de que momento essa chavinha virou que você conseguiu, e eu quero que você nos conte como você ressignificou, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres ou homens do outro lado, porque o abuso ele não acontece só com as mulheres. Não, Ele acontece também com o lado masculino, masculino. muitas vezes, né, Sim, Simone, que a gente tem que ser, eh, nós temos que verbalizar isso, sim. né, porque muitas vezes nós defendemos sim, o programa aqui é feito para as mulheres, mas é feito também para a família. Então, em que momento você ressignificou para que a gente possa ajudar essas pessoas também que estão passando por situações parecidas, né, para que elas possam também voltar a sorrir? É engraçado, né, a virada de chave, ela precisou acontecer no momento mais difícil da minha vida. Eu tinha o meu neuro, que tratava da fibromialgia em Botucatu, e eu estava com muita dor e eu não conseguia andar. Eu tinha dificuldade para escovar o dente, para pentear o cabelo, eu não conseguia Dores pelo receber corpo eu não todo. conseguia receber um simples abraço. Às vezes eu precisava daquele abraço, mas eu não conseguia ser abraçada, porque a dor era muito intensa. Eh, e o meu marido me levou para essa consulta e eu cheguei numa cadeira de rodas. E Tão grave era a situação. sim, e aí quando eu entrei no consultório, o médico falou: "Não, não, você errou de sala, aqui é atendimento, o pronto-socorro é do outro lado". Aí meu marido falou: "Não, não, doutor, nós temos uma consulta". Aí ele viu que era eu, né, já era paciente, e aí ele disse uma frase para o meu marido: "Você tem noção que a doença da sua esposa não tem cura e de que ela vai ser dependente dessa medicação para o resto da vida?". Eu tomei o antiepilético para dor aguda crônica durante muitos anos, né, gabapentina, pregabalina, todos aqueles antiepiléticos para dor. E quando ele me disse isso,
eu entrei em pânico. Ele me prescreveu, trocou até a minha medicação na época, e eu voltei para Itapetininga chorando. E vim falando com Deus, porque a gente não é nada sem Deus, né, eu não estaria aqui se não fosse Deus na minha vida. Aí eu falo que Exato. é Deus e o meu marido, porque o meu marido ele foi sim um divisor de águas também, e eu vou falar disso mais pra frente. E eu vim falando com Deus que eu não aceitaria. Eu passei por 16 cirurgias, mas somente 2 por estética. Então, eu sempre fui aquilo assim, se o médico falar que a cirurgia é necessária, vamos fazer. Mas a partir do momento que ele disse pra mim que aquilo não teria cura e que eu teria que tomar aquela medicação, eu falei: "Eu não aceito isso pra minha vida", e vim falando com Deus. E aí eu fui buscar o autoconhecimento. Aí você é nesse momento que você busca a ajuda. Eu fui fazer o primeiro curso em coach. Tá. Na verdade eu já fazia coach, nem sabia, mas eu já Uhum. fazia coach quando eu fazia anamnese das mães das minhas crianças autistas. Tá. Eu já trabalhava isso. Porque você já trabalhava como neuropsicóloga. Sim. Então, eu fazia todo esse acolhimento com as mães, então tinha todo esse cuidado. E aí quando eu fui estudar um pouquinho mais do coach, eu falei: "Mas eu já faço isso com as mães", Uhum. né. Mas eu fui buscar para minha cura, para minha transformação. E aí eu fui conhecendo o PNL, fui conhecendo a hipnose, foi quando eu conheci mentores que fizeram a ressignificação dos traumas. E é isso que eu preciso que você explique melhor pra gente. Como se ressignifica um trauma? Existem várias maneiras. Por exemplo, na clínica eu tenho pessoas que não gostam da hipnose. Tá. E a gente faz a ressignificação com a psicologia positiva, que são as técnicas de TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Só que ela demora um pouquinho mais. Agora, quando a pessoa tem acesso à hipnoterapia clínica, que é o que eu trabalho, né, e o que foi ressignificado. Então, com 8 sessões, eu ressignifiquei os abusos, o abandono e todas as minhas situações mais difíceis. E foi isso que eu entendi, se eu conseguir, em 8 sessões, ressignificar uma vida inteira de dor, por que não ajudar as pessoas, né? Às vezes passam aí por 3, 4, 5 anos e eu tive uma dependência emocional de uma psicóloga. Não estou falando mal da psicóloga, mas a linha é diferente. Então Uhum. a psicóloga é aquela que te acolhe e ela quer saber como foi a sua semana, mas normalmente a sua dor não está naquela semana. Ela está lá Tá no numa seu vida, passado, é uma né, vida uma vida toda. toda. E quando eu entendi que com 8 sessões eu fui curada e eu poderia, com o mesmo método, ajudar outras pessoas, eu falei: "Eu não posso ter esse conhecimento só para mim. Eu não Uhum. posso deitar a minha cabeça no travesseiro, porque eu estou bem, sabendo que a sociedade está doente". Foi aonde eu fui fazer psicanálise e me apaixonei pela área, montei a minha Foi clínica, nesse momento que você criou o método RTP. RTP, que é ressignificação de traumas do passado. E hoje você trabalha com essa abordagem, tanto a psicanálise, né, Sim. abordando com a psicanálise, você também trabalha a outra A terapia metodologia? cognitivo comportamental, que é a psicologia Isso, positiva, psicologia positiva, isso, isso. junto com a hipnoterapia para o cliente Então que você aceita. trabalha os 2 alternados, né, Isso, e quando a pessoa não quer hipnose, você trabalha só o primeiro método. exatamente. E os resultados? Me E conte dos os resultados são resultados. maravilhosos. Eu tenho, assim, lá no meu Instagram, tenho os depoimentos. E recentemente, né, tive um cliente, até ele me sugeriu fazer um depoimento para colocar no Já livro. passa seu Instagram, É Simone Brito Terapeuta, tudo junto. Simone Brito Terapeuta. Simone Brito Terapeuta. É interessante acompanhar a Simone, daqui a pouquinho aparece aí na tela para vocês tomarem nota. E aí foi interessante porque um jovem de 27 anos que há 7 anos estava recluso em casa por conta de uma depressão, né. E quando ele chegou até a clínica, e foi até engraçado porque ele me achou pelo Google. Uhum, Geralmente é indicação e ele buscou lá hipnoterapia Itapetininga e me uhum, encontrou. E quando ele contou a história, eu falei ele é formado em educação física, mas não tinha colado grau, porque ele não conseguiu colar grau. Ele não conseguia sair de casa para uhum. estar junto com pessoas. E aí eu fiz uma proposta.
Eu falei: "Eu aceito fazer o seu tratamento com uma condição". E ele se assustou, né, e: "Como assim Uhum. condição? Se você me convidar para sua colação de grau em dezembro". E aí ele falou: "Eu não consigo". Eu falei: "Então desculpa, eu não posso te ajudar". Ele falou: "Como assim?". Eu falei: "Eu estou aqui para te ajudar se você quiser ajuda". Eu tenho um slogan que eu falo: "Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você, mas eu preciso que você queira". Na realidade, se a pessoa não quiser se ajudar, não existe Não metodologia, não existe, existe terapia que não. funcione. E aí não é questão do profissional, é a pessoa. E existe um momento certo. Podemos falar que é 50-50, Sim, Simone? sim. E existe um momento certo, né. E aí ele falou: então eu vou te chamar". Eu falei: "Tem outra condição, eu quero estar sentada ao lado da sua mãe, na primeira fileira, para te aplaudir". Lindo. E foi muito interessante que aí eu tenho o depoimento dele com 2 semanas, né, com 2 sessões de terapia, o primeiro depoimento onde ele olhava para baixo, ele não olhava para mim e ele não conseguia falar. Com 7 sessões, ele contratou 7 sessões de mentoria. Com 7 sessões, ele já é uma outra pessoa. Melhorou a alimentação, voltou para academia, voltou a malhar, e aí você vê a postura na hora de falar, de fazer o depoimento, e as pessoas falam: "Nossa, mas é a mesma pessoa?". Então, ele foi muito, Se transformou. não, a transformação foi nítida, e ele falou: "Eu quero fazer parte do seu livro, eu quero dar o meu depoimento no seu Uhum. livro". E, porque ele fala assim: "Simone, o que você fez por mim, nenhuma outra, não vou nem falar terapeuta, mas nenhuma outra profissional da área conseguiu". Eu já tinha Uhum. tentado outros métodos, né. E isso é muito gratificante, Silvia. Você deu a mão e o conduziu. E ele quis, né, ele quis pegar na sua mão. E é interessante, falando disso, que a gente precisa de um apoio para conseguir sair dessas situações. Eu quero que você nos conte como foi, quem é a figura do Nivaldo e como ele foi importante para que você se recuperasse, para que você se tornasse a Simone de hoje. É interessante porque eu faço as minhas palestras e eu falo sobre os abusos, eu falo sobre todos os traumas e eu não me emociono, porque é algo que já foi, já foi ressignificado. Mas falar do Nivaldo é algo que me emociona. Olha os olhinhos O dela, olhinho já gente. brilhou. Eh, o Nivaldo ele foi fundamental no meu processo. O que eu mais recebo na clínica são mulheres com problemas semelhantes de abuso, de tentativa de suicídio, que são fibromiálgicas e não têm o apoio familiar. Essa rede de apoio é muito importante, porque ele, em específico, ele nunca me julgou, Silvia. E quando eu falo do julgamento, porque muitas vezes um filho, a mãe, A né, esposa, o marido, acaba um julgando amigo. e às vezes até por falta de conhecimento. Uhum. E o Nivaldo não. Ele nunca reclamou que eu não conseguia lavar aquela roupa, ele não reclamava porque eu não conseguia limpar a casa. Eu cheguei a ficar 10 dias sem tomar banho, até o momento que ele me buscou na cama Que e falou lindo. não, me pôs no chuveiro, me deu banho, lavou o meu cabelo, secou o meu cabelo e chamou uma pessoa para fazer a minha unha e tirar a minha sobrancelha. O que eu tenho na minha casa é um tesouro. E ele, eu falo que eu trabalho muito questão de arquétipos, eu falo que ele é meu arquétipo visionário, que se eu estiver no avião para pular e falo: "Tô com medo", ele dá aquela empurradinha e fala: "Vai, porque eu confio em você". Então, eu ouvi até de um psiquiatra, Que lindo ouvir é isso. uma história linda, Aham. e eu ouvi do psiquiatra que eu sairia mais rápido da crise, porque eu tinha alguém que me Você apoiasse. tinha apoio. Exatamente, e Uhum. é o que falta para essas mulheres, para essas pessoas que passam por situações Uhum. parecidas. Sim. Que lindo, que lindo. Você me emocionou, calma. Eu me emociono sempre também, falar do E Nivaldo você para mim emociona, se emociona e emociona. E voltando um pouquinho atrás, os obstáculos enfrentados pelas pessoas, né. Você diz que as pessoas, elas não conseguem por causa um dos obstáculos, muitas vezes, é quem está ao redor. sim, O segundo obstáculo, pelo que eu percebi,
é a própria pessoa quando ela não quer ajuda. Sim. Tem mais algum que a gente pode Olha, citar? existem exames de imagem que provam, né, que uma pessoa que tem depressão, ela enxerga o mundo com uma outra visão. Não é o mesmo colorido. Exames de Fica tudo imagem cinza? fica tudo cinza. Então o colorido não é o mesmo para uma pessoa que tem Olha que depressão. Então você interessante. fazer, 2 exames de imagem, uma Aham. pessoa depressiva e uma sem a depressão, os exames de imagem são diferentes. Quando eles mostram imagens coloridas e tudo, esse exame ele dá alterado. A pessoa depressiva, ela tem uma uma negatividade, não porque ela quer, ela tem baixa de neurotransmissores. Então ali dopamina, serotonina, todas essas esses neurotransmissores de felicidade, a baixa é muito grande. Então, por isso que eu falo, no próprio tratamento, na mentoria que eu faço na clínica, não é só conversar, não é só sobre técnicas. Eu ajudo com alimentação, alimentos que ajudam Isso que eu ia te perguntar. alimentos que pioram a depressão, Uhum. alimentos que pioram a ansiedade, alimentos que você só pode comer até às 18 horas. Então, É existem sim verdade, esses alimentos. existem Por exemplo, a tudo banana. isso. Hã. A banana é um alimento primordial para quem tem depressão. Uma Olha banana só, todos os essas dias. dicas era para o final, ela já está dando agora Não essas tem como dicas. falar sobre alimentação sem citar a banana. Tá. Então, alguns chás, alguns alimentos que são importantíssimos que você coloque na sua dieta para que você melhore tanto a questão da depressão quanto da ansiedade. Então, Que tudo s isso eu trabalho também junto na terapia, na mentoria. mente e corpo literalmente integrados para Sim, que funcione bem, sim, né. Para o final eu quero 3 dicas bem legais, então você fica aí, porque no final, está quase no finalzinho, mas a gente tem mais um pouquinho de papo aqui, e a Simone vai dar 3 dicas importantes para você que está com ansiedade, ou com depressão, síndrome do pânico. sim. Eu quero que você fale um pouco mais sobre a terapia de bolso, Simone, porque achei sensacional quando você comentou que nas suas terapias você trabalha o todo. Isso. E você comentou comigo sobre a terapia de bolso. O que é a terapia de bolso? É uma mentoria nova? Como funciona? A sua terapia do bolso, ela está em processo de construção para pessoas que não têm tempo para ir até a clínica, para pessoas que às vezes não quer falar sobre a dor, porque a gente entende que falar sobre abuso, sobre o relacionamento tóxico é difícil. Então, muitas pessoas às vezes deixam de procurar ajuda, porque não se sente à vontade de falar com o terapeuta. Então, a sua terapia de As pessoas bolso têm tem vergonha, né, vergonha. Simone? A sua terapia de bolso, ela vem para ajudar. Então, existem módulos, então tem módulo de TDAH, tem módulo de depressão, tem módulo de fibromialgia, tem módulo de ansiedade, tem módulo de relacionamento. Então, dentro do módulo de relacionamento tem relacionamento tóxico, abusivo, narcisista, e a pessoa vai comprando essa sua terapia de bolso, que vai ficar lá no perpétuo, ela vai ter acesso indo para o trabalho, são pequenas aulas, e ali ele é pautado todo na terapia cognitivo comportamental. Então existem as técnicas para te ajudar. Aí hoje eu vou fazer uma palestra, eu estou ansiosa. O que que eu faço? Vai lá naquele módulo de ansiedade e procura por esse tipo de técnica e você vai ter a técnica fácil, acessível para você utilizar. Que sensacional. Então, temos agora contamos com mais uma ferramenta, Simone, uma neuropsicóloga, profissional capacitadíssima. Ela usou a experiência, a história de vida dela, ressignificou e traz como propósito para ajudar pessoas. Sim. Simone, agora 3 dicas que as pessoas podem usar, nós temos pouquíssimo em 3 minutinhos, 3 3 dicas. minutinhos. Para quem está com depressão, primeira coisa, levantar de manhã, abrir a janela para receber aquela claridade, aquele sol, porque ali você já está absorvendo a vitamina D. A atividade física, e quando a gente fala de atividade física, principalmente para quem tem a fibromialgia e está com depressão, que não quer sair da cama, não é sobre ir para academia,
mas sobre fazer o que você consegue, que pode ser uma volta no quarteirão, andar com o cachorro, mas é importantíssimo que você faça uma atividade física, um pilates e a alimentação. Abrir menos e descascar mais, esse é o segredo. Olha que sensacional. Abrir menos e descascar mais, ou seja, menos embutidos, menos enlatados, mais Exatamente, frutas, mais verduras, mais mais legumes. legumes, Exatamente, menos gordura, sim. menos Menos bebidas, refrigerante, mais refrigerantes. chás, mais sucos naturais. Que sensacional. Olha, gente, eu vou fazer um convite a todos vocês, tá? Além do Instagram da Simone, repete o Insta, por favor, Simone. @Simone Brito Terapeuta. Olha, está aparecendo aí na tela para vocês. Também gostaria de convidá-los para que vocês acompanhem. Ela tem um outro canal que é Dores da Alma, no No YouTube. YouTube. Dores da Alma. Vários vídeos maravilhosos. A Simone dá um show de aula para que você mude e ressignifique a sua vida. Então, se você está ansioso, ansiosa, depressivo, tem TDAH, burnout, que não vai dar tempo da gente É falar, muita são coisa. tantos assuntos, mas a Simone vai voltar aqui numa outra ocasião. Mas vocês têm a Simone aí fácil, tanto no Insta como no YouTube, também na terapia de bolso. Nós vamos ficando por aqui, porque semana que vem tem mais. Mas antes disso, eu quero dizer para você, há muito sentido ainda na sua vida. Ressignifique. Você pode voltar a sorrir. Aproveite os elos que você tem. Lembre-se que a vida é para ser compartilhada com amor. Então, olhe o outro com um olhar mais generoso. Tenha empatia, mas o que é empatia? A empatia sem compaixão, ela não tem significado. É saber o que o outro realmente está sentindo. Como bem disse a nossa querida Simone, sentir na carne, na pele, faz toda a diferença. Você não precisa e não deve estar sentindo essa dor porque não é o que desejamos, mas ampare quem precisa. Deixa uma mensagem também, Simone? Eu gostaria de dizer que a pessoa precisa acreditar nela, em primeiro lugar. Se olhar no espelho e olhar a pessoa que ela é verdadeiramente, não o que as pessoas falam nela. Porque muitas vezes os traumas é o que as pessoas dizem para você e você acaba acreditando que aquilo é verdade. Então, se olhe no espelho, se elogie e acredite mais em você. Olha só que mensagem linda. Acredite mais em você. E semana que vem, por acreditar que esse programa pode fazer toda a diferença, estaremos aqui novamente. Simone, a minha gratidão, que o nosso Criador te abençoe grandiosamente. Eu que agradeço. Também gratidão à TV Cultura Paulista, que nos permitiu entrar aí na sua casa. A nossa querida produtora Ridger Comunicação, toda essa equipe maravilhosa que sem eles seria impossível fazer esse programa. E semana que vem temos mais Mulheres em Foco com um novo assunto. Até semana que vem, espero e conto com todos vocês. Gratidão pela sua audiência. Você gosta de moda? Pois é, agora é a hora de falar sobre moda. Você conhece o VESV Instituto de Moda? O VESV Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais.